sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Diálogos Atópicos, produzido pelo Centro Internacional de Pesquisa Atopos. Eu me chamo Marina Magalhães, sou membro pesquisadora do Atopos, professora da Universidade Federal de Campina Grande e doutora em Comunicação, Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias pela Universidade Nova de Lisboa. O sexto episódio da série Simpoiese, as formas pandêmicas do habitar, vai tratar da simpoiese ameríndia. E para falar sobre o assunto, convidamos o professor Tiago Franz. Tiago é doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e integra também o Centro de Pesquisa Atopos na linha TECO, a digitalização dos saberes locais. Tiago Franco, aqui da Universidade Federal do Amazonas, e hoje nós vamos debater um pouquinho sobre cosmologia ameríndia, sobre conectividades e também entrar um pouquinho na teoria das simpoieses, do conceito das simpoieses. Eu gostaria de destacar, antes de entrar nessas particularidades, algumas palavras importantes para que possamos entender o conceito na sua globalidade. É importante destacar também que durante esse vídeo nós teremos algumas participações ameríndias, para compor aqui o debate. Cosmofagia é um conceito ocidental, A cosmofagia seria, então, a possibilidade ou a condição em que o Ocidente coloca as outras comunidades. Que condição que é essa? É uma condição de um eu engolidor de mundos. O Sartre fala muito, comer o conhecimento, comer o aprendizado. O aprendizado não é a palavra correta, mas o conhecimento, comer o conhecimento. Acho que essa seria a tradução do francês mais fidedigna. E esse comer o conhecimento, para Soter, tem um fundo que é também uma prática cosmofágica de um eu que engole os mundos, ou o mundo especificamente. O que isso quer dizer? O Ocidente, nas suas narrativas, história, retórica, discurso, são coisas diferentes, mas que culminam na perspectiva de controle da voz, do poder de fala e de contar a história sobre o mundo, sobre a existência, sobre o ser. O Ocidente, de forma geral, segundo esses autores que eu venho citando, consomem conscientemente um espaço filosófico de mundo. Onde eu quero chegar com isso? Desde o momento em que o Ocidente se organiza dentro de uma matriz que Peter Sloterdijk vai chamar de matriz greco-romana, judaico-cristã, científica, informacional, o Ocidente vem narrando as suas histórias, colocando as suas narrativas, contando essas histórias a partir de argumentações retóricas, do discurso, enfim, de um modo muito particular, como se essa fosse uma verdade absoluta. Então a cosmofagia é um modo de engolir os mundos. Vou dar um exemplo. A cosmofagia, na perspectiva do Ocidente, traria, por exemplo, essa narrativa. Existe uma migração dos ameríndios para a vida urbana. Eu diria o seguinte, em diálogo com o meu colega aqui, o José Sateré. A floresta amazônica, por exemplo, é um grande território de várias etnias, de centenas de etnias. O território ele é muito mais do que uma terra demarcada. A terra demarcada é algo imposto pelo Estado. Não, é algo que você condiciona uma população a viver dentro de um determinado espaço de terra. Território, então, seria algo que extrapola essa perspectiva de fronteira e, de fato, tem ali elementos que não condicionam os ameríndios numa terra, mas na sua ancestralidade. Então, território é algo maior do que terra demarcada. Território é o que nos mostra por onde não só os humanos, enquanto ameríndios, circulavam, mas também os não humanos, as coisas, os animais, ou seja, todos os elementos que fazem parte de uma cosmologia não ocidental. Então, vejam
na nossa gravação aí com Josias Sateré, o que ele fala sobre território. Os ameríndios não estão migrando para as cidades. Isso é muito importante. Mas a narrativa, como o Ocidente descreve, é como se eles estivessem migrando. Olá, sou Josias Sateré, sou líder do clã Ut, do povo Sateré Maué, da terra Andirá Marau. Em 1981, a nossa terra Andirá Marau foi invadida por uma empresa francesa chamada Elfquitaine. Ela trouxe bomba, desmatou, matou nossos peixes, nossa caça, nos deixou com fome, né? Nos deixou numa condição muito triste, uma condição muito degradante. E nós, para lutar contra essa invasão, a nossa única saída foi lutar pelos nossos direitos. Hoje, nós estamos em contexto urbano, mas não nos estamos aqui porque chegamos na cidade. As cidades eram as nossas aldeias de antes. Nós estamos retornando para as nossas aldeias, já em contexto urbano. E nós buscamos aqui uma educação de qualidade, saúde de qualidade, para benefício do povo indígena Sateré Maué. Então, como disse aí o Josias Sateré, os ameríndios não estão saindo das suas terras demarcadas e indo para as cidades. Aqui, as cidades, o contexto urbano, já eram seus territórios ancestralmente. O que eles estão fazendo é retornar para as antigas vilas, aldeias, ameríndias que já existiam. As etnias amazônicas, de um modo geral, na sua ancestralidade, eram nômades. Eles já circulavam por todas essas regiões. O Ocidente que invade a floresta. O Ocidente que traz a cidade para dentro da floresta. Então existe... Mas na hora de narrar uma perspectiva, é sempre narrada a partir do Ocidente. Etnocêntrica. Um olhar etnocêntrico sobre as coisas. Então, quando se diz que um ameríndio sai do contexto do território, ou da terra, ou melhor ainda, da terra demarcada, para viver na cidade, ele não está migrando para a cidade. Josias explica isso muito bem. Ele retorna à sua ancestralidade. A questão cosmológica, nessa perspectiva, é muito interessante. Vamos ampliar um pouco esse debate. Eu gostaria de destacar essa questão do modo de habitar e de migrar e de circular, o trânsito na floresta, né? O trânsito continua, essas etnias elas estão confinadas dentro da terra demarcada, porque isso é imposto pelo Estado, mas o trânsito pelo território continua. Mas não é um trânsito apenas das pessoas, dos humanos, né? É importante destacar que na perspectiva cosmológica ameríndia, de forma geral amazônica, né? Existem outros elementos não humanos, né, que circulam, que compõem essa paisagem. Então, a perspectiva xamânica vai trazer elementos xamânicos, animais, a própria floresta enquanto vegetação, animais do fundo do rio, animais do céu, enfim, entidades que compõem esse território, que extrapola a ideia da terra demarcada e que também extrapola a perspectiva ocidental. O Ocidente não consegue alcançar essa sensibilidade que, de modo geral, os povos ameríndios amazônicos têm. Então, dentro daquela matriz que eu vinha trazendo enquanto discussão, grego, romana, judaico, cristã, científica, informacional, essa última informacional libera ou proporciona uma emergência de narrativas, uma explosão de narrativas não ocidentais que não são mais os ocidentais que falam sobre os outros, mas o que de fato esses ameríndios, a partir de um ativismo
de um net-ativismo, começam a narrar suas próprias histórias. Hoje, a população indígena, né, inclusive os próprios professores, estudantes, as próprias lideranças, né, estão utilizando as tecnologias para tentar divulgar o seu trabalho, para tentar reivindicar, para fazer mobilização, porque nós entendemos que as tecnologias elas são muito importantes para que a população, não só a nível nacional, mas também internacional, entendam e compreendam a nossa realidade, para saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos solicitando e o que nós estamos passando nesses dias, nesses momentos, né, dentro do nosso contexto de luta, do nosso território. Então as tecnologias como o celular, o computador, a internet, eles entram como uma extensão de nossos braços, como uma extensão de nossas vozes, para levar o clamor da população, levar as demandas da população. É muito interessante pensar essa perspectiva da tecnologia, né, nos territórios, porque a gente imagina que o conceito de tecnologia é algo que chega com o Ocidente, né? Mas, obviamente, tecnologia, o uso prático da técnica, né, do poder fazer, na perspectiva não ocidental, é muito diferente. Uma vez eu estava numa aldeia Craô e, naquele momento, um pajé, né, entre os Craô não se fala pajé, se fala Guaiacá. Um Guaiacá me levou até um determinado ponto lá do território e a gente estava falando sobre tecnologia. E eu falando para ele de internet, de conexão, de conectar todas as coisas e tal. E aí ele me vira e me mostra assim um mato, né? Um pedaço da floresta. Eu falei assim, bom, e o que viemos fazer aqui? Aí ele me retornou a palavra dizendo o seguinte: aqui é a minha internet. Quando eu quero me conectar com uma pessoa do outro lado do território, eu venho até aqui. Aí uma planta, um pássaro, né, conversa comigo, leva o meu recado e leva até o outro ponto do território. Aí fiquei pensando sobre aquilo, né, como isso seria possível. Obviamente, dentro da lógica ameríndia, a perspectiva xamânica não tem limite de comunicação nesse sentido. É como eles se organizam na cosmologia, né? E eu tenho um depoimento muito interessante que foi gravado durante a tese de doutorado sobre o Craô, né? Sobre a perspectiva Craô da tecnologia. Notem que a perspectiva xamânica já é a tecnologia do Craô. A tecnologia do Craô é quando ele se interessa, né, pelo objetivo, né, dos mais velhos. Porque só assim as pessoas ficam sabendo que é importante, né, a gente estar sempre resguardando aquele do tempo passado, né, que sempre ela pode talvez estar sendo renovado. Então é uma técnica que a gente imagina, assim, imagina nos mais novos que exatamente eles não chegam a pensar nisso, porque não é todo mundo que chega a ter esse conhecimento, não é todo mundo. É alguns, aqueles que têm um interesse, que acompanham, né, a ideia dos mais velhos, daquelas pessoas que chegaram a perceber, que tiveram conhecimento, né, daquela técnica, daquela visão. É importante, é muito importante. Por quê? É porque muitas vezes serve, né, como, vamos supor, a pessoa está lá, ali doente, já foi lá no hospital, já veio, foi lá no hospital de novo, veio de novo, já foi de novo, veio de novo, mas não tomou a melhora. Então, a solução é de ver para essas pessoas que exatamente são igual a doutor. Ainda há muito mais que doutor ainda. Porque chegam a dizer, o que está sentindo? É isso, é uma dor de barriga. Que remédio que tomou? Foi isso. Então, essa tecnologia que a gente fala, é que ele tem aquele conhecimento, né, sobre aquela doença. Qual é o remédio principal para aquela doença? Ainda na tecnologia, como que como o senhor virou o Guaiacá? Bom, isso
quando a gente chega assim de repente, que isso acontece é de repente, ela não é assim, acontece hoje, acontece amanhã, acontece várias vezes, não, acontece só uma vez só. Então, eu cheguei a ter esse reconhecimento é porque naquela época a gente corria bastante, eu corria bastante. E foi uma torinha desse tamanhozinho assim, ó. Chamava o Acmeré, desse tamanhozinho. Eu cheguei daqui, daquele aldeia Mangabeira, cheguei de lá sozinho com essa tora, eu joguei ali. Eu estava dizendo onde nós morávamos. Lá então eu fui lá na fonte, banhei, voltei. E que certo que estava assim, com vontade de beber água de novo. Fui só pegar ali naquele vazio, peguei a água e botei na boca, bebi. Quando eu voltei assim, o cansaço avançou assim de mim de uma vez assim que eu buf no chão. Quando eu caí, já foi perceber já outro movimento, outro conhecimento. Então, através da cada rolação por a terra, eu já enxergava assim, já coisa assim, de fora, não dentro da casa, assim, fora mesmo. Então, a gente aprende essa coisa assim, ela é de repente. Então, eu vi aquele fogo, então eu tinha que imaginar como é que eu chegava a me escapar, ficar vivo. Então, eu tive que ter o pensar de ir lá aquele fogo, que principalmente era o fogo mesmo da tora, né, que ela fechava assim e crescia assim, ficava aquele bolão, tornava fechado assim. Então, eu através daquilo eu imaginei, né? Aquele cansaço dava assim em mim e eu ficava percebendo aquele fogo assim. Ela crescia, depois diminuía assim, crescia, diminuía. Eu tinha que entrar lá e saber como é que eu tinha que voltar para permanecer vivo. Então eu tive que ir lá no fundo e retornei. E acabei tendo esse conhecimento. Quem falou para o senhor entrar no fogo? Eu mesmo. Eu mesmo tinha que... Aí foram chamar até o irmão, né, que é da Norina, que é o Bernardino. Ele chegou e disse, não, esse daí, parece que ele está já percebendo as coisas, então eu não vou cuidar dele não. Ele mesmo vai entender com isso. Então ele foi embora, eu também. Logo depois eu fiquei bom. Explica para mim então, como foi a conversa do senhor com o Buriti? Bom, a tora é que a gente chega a ter o contato assim, que para essas coisas, né? Como a gente tá lá no mato, vamos supor, eu estou aqui, mas eu estou percebendo outras pessoas lá em redor, porque o pé de Buriti ela é alta. Ela talvez ultrapasse dessa mangal aí. Então a gente fica percebendo essas coisas e assim, a indicação que ela repassa é coisas boas, remédio bom também. Nunca repassa remédio ruim, só passa remédio bom. Os nomes dos remédios a gente grava ela na cabeça e com aquilo mesmo fica. E também não é todo o alimento que a pessoa deve botar na boca. Então tem isso. Não é todo alimento que o Ayacá bota na boca. Ele tem que comer só aquele que é preciso ser comido. Aquele que não é para ele comer, ele não bota na boca. Então ele passa tempo ali, trabalhando naquele emprego. Mas depois que ele esquece que come coisa que não deve comer, aí acaba aquela coisa na visão. Então aí ele acaba também parando de estar trabalhando nessa profissão. Bom, então como vocês podem notar, dentro de uma perspectiva da territorialidade, hoje os ameríndios estão conectados nas redes, mas já existiam outras redes ancestralmente que conectavam esses ameríndios, uma perspectiva xamânica. As tecnologias da informação e comunicação, a internet, os dispositivos dentro da aldeia são de extrema importância na atualidade, porque permitem que essas comunidades emerjam nas redes. Eles fazem as suas próprias narrativas. E não só elementos de narrativa que denuncia o desmatamento, ou a mineração ilegal, ou ainda o grileiro de terra, mas possibilita a expansão
de outros mundos, de outras formas de narrar o mundo por redes. Então o que se tem hoje são redes de redes. É uma condição simpoética que conecta tudo e todos. Animais, tecnologias, algoritmo, ocidente, não ocidente, ameríndios, floresta. A simpoiesis é a conexão de tudo. E talvez seja importante pensar, como diz Donna Haraway, ao criar, ao pensar a simpoiesis, entender que a tecnologia não tem um caráter, não deve ter um caráter tecnofóbico, ou seja, você não pode assumir uma fobia contra a tecnologia, e também não pode ser um caráter de adoração à tecnologia. Por quê? Porque se você adorar a tecnologia enquanto um Deus salvador, a tecnologia não vai fazer isso por você. Se colocar a tecnologia de lado, no mundo em que vivemos, provavelmente vai ficar à parte. Acho que as comunidades ameríndias já perceberam isso e estão se apropriando dessa tecnologia. Então a Donna Haraway vai dizer o seguinte, que a tecnologia ela pode ser um projeto importante dentro das comunidades. Ela não está falando especificamente da perspectiva ameríndia, mas de um modo geral de apropriação. Então eu acho que essa é a contribuição que eu tenho aqui para hoje, né? Pensar redes de redes. Deixo aqui o meu muito obrigado pela participação. Até mais.